Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 8, no versículo de número 10, que diz: Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na mente deles e as escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Estamos nesse capítulo 8 do livro aos Hebreus, onde nós vamos falar sobre a antiga aliança, aquela que ela era um símbolo transitório. Cristo é o mediador de uma aliança melhor e eterna. Então, Jesus, como falamos esses dias, Jesus como sumo sacerdote de uma nova aliança. E o escritor aos Hebreus, ele começa dizendo no versículo: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como este, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo, erigido pelo Senhor, não por seres humanos. Então aqui, o autor ele já deixa nesses versículos bem claro de que Jesus Cristo, ele não é um sumo sacerdote que está sentado na terra, como um sumo sacerdote naquela época que estava ali no santuário, no tabernáculo, mas ele está dizendo que temos esse sumo sacerdote que está à direita do trono, da majestade nos céus, está à direita de Deus. Ele serve no santuário, a qual ele é o verdadeiro sumo sacerdote, e não foi constituído por seres humanos, mas foi constituído por Deus. No versículo 13 ele diz: todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Então a função de um sumo sacerdote era oferecer sacrifícios, em prol dos seus pecados, do pecado do povo. Então era necessário que esse sumo sacerdote, de ano em ano, ele faria, ele oferecia esse sacrifício. Ele é constituído para isso, para oferecer ofertas de sacrifício. Por isso era necessário que também esse tivesse algo a oferecer. E Jesus, como sumo sacerdote, ele não ofereceu, Deus ele não oferece animais para sacrifícios, mas Deus ele dá o seu único filho para ser sacrificado. Então entendemos que tudo que aconteceu lá naquele tempo de sacrifício, de tudo que acontecia, apontava para Jesus Cristo. E no versículo 4 diz: se ele estivesse na terra, nem seria sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei. Eles servem em santuário, que é cópia e sombra daqueles que estão nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado, a você no monte. Então, o modelo, tanto do sacerdócio quanto do tabernáculo, foi revelado, Deus revelou a Moisés no Monte Sinai, e ali ele vai ter a orientação do Senhor e vai construir esse tabernáculo. Nós lemos na palavra do Senhor, nós vamos ver que o Senhor ele deu detalhadamente como deveria, mas ele está dizendo aqui que esse santuário, que foi erguido na terra, ele é cópia
e sombra daquele que está nos céus, né? Já que Moisés ele foi avisado, né, quando estava para construir. Mas aquilo já prefigurava, já apontava para o tabernáculo dos céus, e os sacrifícios também já apontavam para Jesus Cristo, que seria esse cordeiro, né, o próprio sacrifício. Contudo, versículo 6, o ministério sacerdotal que Jesus recebeu é superior ao deles, como também a aliança do qual ele é mediador e superior ao antigo, porque se baseia em promessas superiores. Então aqui está se falando dessa superioridade. O ministério sacerdotal de Jesus Cristo é superior ao ministério terreno. Ele não veio para assumir, né, aqui o sacerdócio, né, no lugar daqueles que ali estavam, né, exercendo. Mas o dele é superior porque ele está nos céus. E temos também a aliança da qual ele é mediador, né, e superior. É bem superior a essa aliança antiga. Então, estamos falando de uma nova aliança, de um novo tempo, daquilo que o Senhor ele estabeleceu e já prefigurava, já apontava para Jesus Cristo, né? Quando nós olhamos no versículo 7, diz: pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Então, o Senhor, ele, ele, ele já tinha prometido, já tinha falado, a palavra do Senhor já apontava para essa nova aliança, porque ele tinha feito aliança, né, com os hebreus, com o povo, com os antepassados, né, quando ele toma eles pela mão ali para tirar da terra do Egito, ali a intenção de uma nova aliança, né, mas eles não permaneceram fiéis, né, à aliança, e o Senhor se afastou deles. E com isso o Senhor vai estabelecer essa nova aliança, deixando já bem claro de que com essa nova aliança com a comunidade de Israel, com a comunidade de Judá, e essa nova aliança é Jesus Cristo, né, que vem para poder restaurar tudo e começar um novo tempo para o povo, para o povo de Israel, de Judá e para nós. Quando nós olhamos aqui, lemos a palavra do Senhor, ele diz no versículo 9: não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu também me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na mente deles e as escreverei no seu coração, e serei o Deus dele, e eles serão o meu povo. Então, as leis que estavam escritas nas tábuas, nas pedras, com a qual Moisés desce com essas leis que estavam ali, né? O Senhor ele está dizendo, né, que ele porá essas leis na mente e as escreverá no coração, né? Não estaria escrita em pedras, não estaria, né, ali, seria dita só por Moisés, mas não, seria revelado para todos, né? E eles nós passamos a ser o povo de Deus. Né? Ninguém mais iria ensinar, versículo 11 diz: ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Então, aquilo que dependia de um sacerdócio, a expiação dos pecados, aquilo que dependia, né, de alguém como Moisés, subia ao monte, trazia as pedras, falava com o Senhor, e o povo ali ficava na expectativa de ouvir Moisés, de ouvir um líder. O Senhor está dizendo: não, a partir de agora eu porei
na tua mente, né, e no teu coração, né, desde o maior ao menor, todos me conhecerão, todos saberão quem eu sou. Então, hoje em dia, nós temos o Espírito Santo de Deus para poder nos revelar a poderosa palavra, para nos dar o entendimento, abrir o nosso entendimento. No versículo de número 12, ele diz: porque eu serei misericordioso com a injustiça deles e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Ao versículo 13, ao chamar de nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquada é envelhecido, está a ponto de desaparecer. Então, essa nova aliança que foi instaurada com Jesus Cristo, que ele foi crucificado, ao terceiro dia ressuscitou e foi aos céus preparar lugar e se encontra ao lado de Deus, né, como um sumo sacerdote acima de todos que estiveram, né, aqui e tentaram e não conseguiram, mas Jesus ele vem e ele consegue cumprir a determinação do seu Pai. Então que nesse dia você possa estar, né, atento à voz do Espírito Santo de Deus, entendendo e compreendendo a cada dia, né, que toda religiosidade, tudo que aqui nós vamos ver a preocupação do escritor de orientar, né, de mostrar para o povo, de falar sobre Jesus Cristo, de mostrar esse novo tempo, essa nova aliança, de que já não tem mais, né, o véu ele se rasgou, já não tem mais. Você pode se chegar ao Senhor em oração, orando, né, falando com Deus, tendo acesso livre ao Senhor. Você não precisa de ninguém, né, de nenhum ser humano, de um líder, de alguém te convidar, te chamar para a oração, não, você pode ter acesso ao Senhor nessa hora, né, porque essa nova aliança em Cristo, né, que é Cristo Jesus, né, nós precisamos a cada dia entrar à sala do trono, né, cada um de nós somos um sacerdote que temos esse acesso direto ao Pai. Então, entramos na presença do Senhor em humilhação, reconhecendo nossas falhas, nossos pecados, nossos erros, falando com Ele, pedindo perdão, pedindo que Ele tenha misericórdia das nossas vidas. E a partir desse momento você tem esse acesso. Então, que você aproveite essa oportunidade, que outrora dependia de alguém, dependia de um homem, dependia de um líder. Agora não, você tem esse acesso para falar com o Pai. Então, fale com Ele nesse dia. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe.